Quer ensinar assertividade para adolescentes? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar dicas preciosas e ensinar você tanto a praticar a assertividade como a ensinar habilidades importantes para o sucesso escolar e sucesso profissional. Para quem ainda não me conhece, eu sou Andréa Rosim do Instituto Ser Educativo. Estou aqui compartilhando conhecimento científico, trazendo a minha longa experiência na área de habilidades sociais e socioemocionais. Sou psicóloga, psicopedagoga e tenho feito da minha vida aquilo que eu acho que tem mais sentido, que é ensinar pessoas tudo isso que eu produzi academicamente e cientificamente ao longo de tantos anos. E a dica de hoje então é o livro Assertividade na Adolescência. Quero muito que vocês fiquem até o final para que vocês possam ter dicas práticas. Afinal, a assertividade é um exercício para lá de complexo, não é mesmo? Então vamos lá, eu vou partir então da leitura do livro para que vocês conheçam a obra. Vale muito a pena comprar esse material. Ele tem uma sequência de atividades aqui que vocês podem utilizar em diferentes contextos. Então vamos lá, começando a obra, vou ler para vocês ficarem por dentro de tudo que tem no livro. Algumas situações na vida poderiam ser mais fáceis de lidar, mas não são. Vocês já pararam para pensar quantas vezes temos sim que enfrentar situações de conflito? Pois é, a primeira delas é decidir quando vamos dizer sim, aceitar algumas coisas. Ou quando temos que dizer não, recusando, negando fazer determinadas coisas. Diariamente somos solicitados a fazer algumas coisas. Recebemos pedidos para executar tarefas, atividades, recebemos convites. E aí? Como responder adequadamente a tudo isso? Aceitando ou recusando? É justamente diante dessas situações que surge a necessidade de avaliar quando e como fazer para responder de forma assertiva ao que somos solicitados. E para compreender melhor a possibilidade infinita de respostas, é importante saber o que é assertividade. E você, já ouviu falar em assertividade? É uma das classes das habilidades sociais consideradas mais relevantes, que não se refere apenas à classe de respostas ou algum comportamento específico, mas envolve componentes que se relacionam com a capacidade de expressão adequada de sentimentos, expor sentimentos, pedir mudanças de comportamento e lidar com críticas. Muitas situações vão exigir que você seja assertivo, dizendo como se sentiu, concordando ou discordando, fazendo ou recusando pedidos, defendendo os próprios direitos. A assertividade está relacionada a fazer o que gostaria, sem deixar de respeitar o outro, considerando o outro como parte importante dessa relação. É ter um desempenho considerado adequado, no qual você se sinta bem e o outro também. Sendo assim, você será avaliado como competente socialmente. Mas é bom ficar atento que alguns elementos podem interferir nesse desempenho, desfavorecendo um relacionamento satisfatório com as pessoas. Fatores como a impulsividade, a manipulação, a ansiedade, a agressividade, a incoerência entre sentimentos, ações e pensamentos podem provocar consequências negativas e prejudicar a qualidade dos relacionamentos. Vamos então ver uma história de dois adolescentes que estão passando por uma situação difícil. Vamos conhecer então os personagens Bruno e Luísa. Bruno, vou mostrar aqui para vocês, ó. Bruno e Luísa. Bruno é um adolescente de 15 anos, curso 7º ano, adora rock, é conhecido por sua tendência a dizer não de maneira ríspida quando solicitado pelos colegas, o que não o faz ser considerado competente socialmente. Luísa, uma jovem de 14 anos, considerada entre suas amigas uma menina meiga, prestativa e sempre disposta a ajudar, mesmo que para isso tenha que se sacrificar. Bruno e Luísa
são primos e estudam na mesma escola. Na realidade, Luísa é uma das raras pessoas que Bruno considera amiga e consegue compartilhar suas histórias. Certa vez, a escola estava em festa, finalmente algo novo acontecia para movimentar os monótonos dias de aula. Uma gincana estava prestes a acontecer, exigindo que os alunos se articulassem para cumprir as atividades propostas. Neste momento, devido às habilidades artísticas de Bruno, como desenhar e tocar bateria, os colegas lhe procuraram solicitando que participasse da construção das atividades. E um grupo foi então falar com Bruno. O que será que ele fez, hein, gente? Vamos lá. Então, os garotos queriam se apresentar na abertura da gincana e pediram para ele emprestar um dos seus acessórios. Sua blusa preta com a caveira seria perfeita para o vocalista da banda se apresentar. Bruno, sempre muito direto e durão, mal deixou os colegas terminarem o pedido e disse: "Minha blusa de caveira? Você tá louco, irmão?" Os colegas tentaram argumentar, mas Bruno logo interrompeu dizendo, a resposta eu já disse, não. O grupo convidava Bruno para se reunir e planejar as atividades do encontro, mas ele sempre de forma áspera dizia: não dá, não quero, não posso. Bruno negava os pedidos de colaboração com o grupo, mas logo se preocupava com as consequências da sua postura e possíveis reações dos colegas a partir do seu comportamento. Ele ficava pensando, acho que dessa vez eles não vão mais querer falar comigo, ou não vão mais querer a minha amizade. Já era, né? Ninguém vai querer mais ser meu amigo. Será que eu deveria ter aceito? Então ele ficava lá no sofrimento, pensando, né, nas consequências da sua ação. No dia seguinte, no caminho para a escola, Luísa percebeu Bruno mais calado, pensativo, e lhe perguntou: "O que você tem hoje? Tá aí todo caladão?" "Nada, tô de boa." Mas logo em seguida falou: que acho que vacilei ontem. Agi de forma impulsiva, fiz algo e me arrependi. A turma me pediu umas coisas e eu disse que não faria. Pensando melhor. Luísa, acompanhando o sofrimento do primo ao dizer não e sua preocupação com os amigos, fazia diferente. Ela sempre procurava atender a tudo que lhe era solicitado, por medo de desagradar e por acreditar que ficaria sem ninguém. Será, gente, que é legal fazer isso? Né? Vamos conhecer então a história da Luísa. Certo dia, uma de suas amigas perguntou: "Luísa, sabe aquele seu sapato novo? Você poderia me emprestar para usar na festa da escola? É que ele combina exatamente com a roupa que eu vou usar." De imediato, Luísa pensou: não acredito que ela vai usar o meu sapato novo antes de mim. Que absurdo, que sem noção. Mas, apesar da sua indignação frente ao pedido, a resposta foi: pode ser, né? Eu estava pensando em usar outro dia, mas se você quiser, eu empresto sim. E depois ficava pensando: não acredito. Ela quer usar meu sapato novo antes de mim, mas não tenho como negar, ela é minha amiga. As amigas, sempre confiantes em conseguir o que queriam com Luísa, em alguns momentos já pegavam o que queriam e muitas vezes sem demonstrar qualquer zelo. E não parava por aí, eram mais e mais pedidos e sempre ela era, então, muito solicitada. Luísa, então, arrumou um namorado. Na verdade, ela aceitou namorar o Christian, colega da sala ao lado, por já não saber como lidar com a insistência dele em pedir uma chance. Afinal, como poderia dizer não após suas várias declarações para ela? As amigas lhe diziam para aceitar, afinal todas as garotas estariam acompanhadas na gincana da escola e não ficaria legal ela aparecer sozinha. Resolveu o problema aceitando o pedido do namoro, mas logo arrumou outro maior. Ao ter que se esconder dele nos corredores da escola para não encontrá-lo. Como resistir à pressão dos colegas que diziam que ela deveria aceitar a namorar o Christian? Como agir frente à insistência do jovem em querer namorá-la?
como encerrar essa relação que a cada dia só se complicava. E agora? Para essas e outras perguntas, faz-se necessário a reflexão e a prática sobre as habilidades de assertividade. E para ser assertiva é importante lembrar que você tem o direito de dizer sim e de dizer não em qualquer situação. Então vamos ver algumas situações que são aqui trazidas no livro. O direito de se comportar de forma habilidosa, mesmo que desagrade outra pessoa, levando em consideração os direitos da outra pessoa. É um direito, né? O direito de recusar pedidos sem ter que se sentir culpado ou egoísta. O direito a experimentar e expressar os seus sentimentos. O direito a pensar antes de agir. O direito a mudar de opinião. O direito a pedir o que quiser, aceitando que o outro tem direito de dizer não. O direito a pedir, o direito a fazer menos do que é humanamente possível. O direito a pedir informação, a cometer erros, a sentir-se confiante e satisfeito, a ter as suas próprias necessidades, a estar triste de vez em quando, a ter opiniões, mesmo que diferente dos outros, e assim vários são os direitos. Mas como assim os personagens estão dizendo, né? Bruno e Luísa lendo aqui, como assim tenho todos esses direitos, né? Como faço para incluir eles no meu dia a dia? Como vimos então, tanto Bruno como Luísa apresentam dificuldades na expressão de respostas em algumas situações. E você, na sua vida diária, com qual personagem você se identifica? Quantas e quantas vezes já aceitou convites sem querer ir naquele lugar? Ou já emprestou pertences, mas ficou contrariado, né? Não teve coragem de encerrar um relacionamento? Saiu de uma situação por não ter coragem de dizer o que você gostaria, o que era bom para você. A dificuldade de expressão apropriada é considerado um comportamento não habilidoso, que pode ser classificado como passivo ou agressivo. O estilo passivo se refere à dificuldade de expressar sentimentos e uma tendência a guardar as próprias opiniões para si próprio, né? Evitando então algum tipo de conflito. Já o estilo agressivo se caracteriza pelo autoritarismo e é representado pela falta de paciência e impulsividade, agindo sem pensar, desconsiderando o outro na relação. E como o passivo se comporta? Ele não consegue atingir os objetivos, né? Ele sacrifica-se para manter a relação, ele desconsidera, tendo em vista que o foco é sempre o outro, então ele não leva em consideração as suas próprias necessidades, sentimentos, não consegue expressar sentimentos de forma apropriada, não consegue defender os próprios direitos, fica evitando o contato visual, né? Olhar para o olho das pessoas e mantém uma postura submissa. Não costuma usar expressões firmes, né? Sempre assim, acho que eu consigo, né? O agressivo tem reações diferentes, né? Ele atinge os objetivos da relação, mas ele prejudica a relação. Ele consegue discordar do grupo, mas de uma maneira que não é boa para o grupo. Não costuma avaliar as consequências do seu comportamento. Defende os próprios direitos, mas não leva os direitos do outro em consideração. Até mantém contato visual, muitas vezes intimidador e uma postura autoritária. Costuma usar expressões imperativas. Não faço, não quero, não aceito. As consequências dessa dificuldade, que é a passividade ou a agressividade, né? As consequências destas dificuldades são o envolvimento em situações desagradáveis, a perda de oportunidades, o intenso sofrimento vivenciado cada vez que queira dizer, fazer diferente, sentir-se mal consigo mesmo, com ansiedade, né? Dificuldades de manter relacionamentos ou até de fazer amigos, dificuldades na interação,
dificuldades em perceber as reações dos outros, né? Então, bora exercitar, bora aprender, bora praticar, né? Em qual situação, quando dizer sim e como dizer não. Então, quando dizer sim e como dizer não. Como digo que não quero? Em que situações eu devo dizer sim? Então, os personagens passam a prática agora. Então, agora é momento de prática, porque habilidades sociais e socioemocionais só se aprende na prática. Então, bora praticar, gente. Agora, vamos aos exercícios, né? Um primeiro exercício importante é avaliar a resposta a longo prazo. Como vai se sentir aceitando ou negando algo? Então, vamos lá. Imagine você numa situação em que você decide dizer sim ou dizer não daqui a 6 meses. Então, você vai anotar essas situações do seu dia a dia que te pedem para dizer sim ou não. E imagina essa relação daqui a 6 meses. Quais as vantagens e as desvantagens de dar essas respostas? Então, você vai escolher a opção, né? Você vai pensar, vai anotar, né? Eu vou dizer sim nessa situação, a médio prazo eu acho que eu vou ter isso, e como vantagens eu vou ter isso, como desvantagens eu vou ter isso. Então, os formulários, gente, esse livro é maravilhoso. Eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo, tanto o site da editora Sinopse, onde vocês podem adquirir a obra, que vale super a pena, assim como o link dessas atividades que agora a gente está praticando. Isso está disponível no site da editora Sinopse. Isso não é maravilhoso, gente? Esse é o meu esforço de trazer para vocês coisas boas para a gente praticar as habilidades sociais e socioemocionais. Exercício número 2. E você, já se viu na posição do Bruno, sendo agressivo, negando pedidos? Registre algumas situações em que você disse não e se preocupou com o que os colegas poderiam pensar sobre você a partir da sua resposta. E agora eu quero saber quem de vocês frequentemente dizem sim e acha que sim é algo mais fácil, como a Luísa. Escolha uma situação em que você disse sim quando gostaria de dizer não. Então vamos começar a registrar esses episódios, né? E perceber o quanto que a gente consegue ser assertivo ou quando a gente não consegue, né? Qual situação, qual contexto, com que pessoas, né? Com quais pessoas. Registre aqui os pensamentos que teve associado à sua decisão. É muito importante a gente tomar consciência do que é que a gente pensa quando a gente age, como a gente se sente nessa relação, né? Então, como você se sentiu nessa resposta, com essa escolha que você fez? E aí, gente, nem passivo, nem agressivo, exercitando a assertividade. Vamos pensar em possibilidades para ajudar Luísa. Como ela poderia recusar o pedido do namoro respeitando o seu real desejo? O que ela queria mesmo? Ela queria namorar? Por que ela escolheu namorar? Então, como ela poderia negar esse pedido? Como ela poderia encerrar essa relação de uma maneira assertiva? Registre também as situações que você acredita que tem direito de fazer, de dizer, e que, consequentemente, o que pode fazer a partir do direito que você acredita ter. Então, qual é o direito que você tem nessa relação? Logo, o que você pode fazer para defender os seus direitos? A partir dos direitos que você conheceu, responda às seguintes situações. Situação número 1. A turma da escola decide marcar o ensaio da apresentação da gincana no domingo, mas você discorda, pois já tem compromisso nesse horário. Qual seria o seu posicionamento? Como você agiria de forma assertiva? O que você falaria? Qual seria o seu tom de voz? Suas expressões não verbais, né? Esses gestos, as nossas expressões, a nossa entonação, a nossa forma de abordar o outro também interfere nessa decisão entre ser assertivo ou agressivo ou passivo. Situação número 2. Você está namorando, mas percebe que já não rola mais sentimento e quer terminar a relação. Só que todos os seus amigos insistem que você deve continuar. Como você agiria?
né? E como agiria de forma assertiva. Situação número 3. Você está em semana de provas na escola e decide ficar em casa estudando. De repente, recebe uma mensagem de um colega solicitando sua ajuda para ensinar o conteúdo e tirar umas dúvidas. Por saber que isso irá atrapalhar seu planejamento, você não quer aceitar. Qual seria então o seu posicionamento? E como você agiria de forma assertiva? Como você poderia escrever dizendo o que sente de forma adequada? No WhatsApp, né? Numa carta, se você ainda não consegue fazer ao vivo, vá tentando outras alternativas, né? Manda um texto no WhatsApp ou inbox para o amigo aí no TikTok ou em alguma rede social, né? Conta para ele como que você está exercitando aí a sua assertividade, né? Pense em uma situação em que você percebe a necessidade de ser assertivo e quer praticar essa habilidade. Bora, força, você consegue, vamos lá, né? Avalie se a forma que você expressou na mensagem foi assertiva, foi recebida, principalmente quando a gente manda texto, né? Às vezes a entonação não fica muito clara e nem é percebida, recebida pelo outro como algo assertivo. Então converse com o outro, tudo bem, eu tô tentando praticar aí, eu acho que é meu direito, né? E aí, quais componentes você identifica na mensagem que, de certa forma, pode descaracterizar o seu comportamento como assertivo? Para isso, então, gente, pratiquem com uma pessoa que vocês gostam. Peça ajuda para essa pessoa, para você praticar com aquelas pessoas que são mais difíceis, que são mais autoritárias, né? No fim, Luísa e Bruno precisam se ajudar, um mostrar ao outro como podem fazer para responder e ter consequências diferentes. Afinal, em um momento ou outro, sim ou não vai fazer parte dessa história. Enfim, né, a obra então está aí apresentada para vocês, fica a dica. E aí, gente, gostaram dessa dica? Estão curtindo as nossas novidades, né? Tem dicas novas no nosso canal do YouTube. A ideia é trazer conhecimento relevante para vocês. Então, venha fazer parte da nossa comunidade no Telegram. Eu gostaria de convidá-los também a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Clica no sininho, né? Manda para mais pessoas, deixem seus comentários, peçam ajuda, fala, André, eu tô precisando de tal conteúdo, coloca aqui para mim e com certeza eu vou aí em busca de atender as necessidades de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, até mais!